E aí, mano? E aí, mana? Tudo bem? Professor Leno Nascimento, estamos aqui com mais uma aula, nossa terceira parte de República Velha. Colocar principalmente aqui as questões sociais, né? Podemos utilizar um termo assim, o grito dos descontentes. A República Velha, que se estendeu ali de 1889 até 1930, com grandes transformações, né? E a que nós vamos destacar, principalmente agora, são as questões sociais. Nas questões sociais é muito importante perceber que o ponto de vista crucial aí é a exclusão. A República, de alguma forma, ela desenvolve uma espécie de exclusão, né? Uma exclusão social. Seja pelo voto, seja pela questão da moradia, seja pelas questões econômicas e, claro, de fato, pelas questões políticas. Nosso primeiro ponto a observarmos, principalmente para o ponto de vista do grito dos descontentes, mas antes de nós começarmos a nossa aula de fato, vamos lembrar que nós temos aí o nosso canal Everest Virtual. Tem lá as nossas aulas, né? Estão lá principalmente para desenvolvermos vários, né, assuntos ali sobre vários vestibulares também, e para o ponto de vista de que você, aluno, tem que estar preparado. Curte o nosso canal, dê um like, pode colocar os seus comentários, pode colocar também alguma dúvida aqui. Uma hora lá nós vamos lá e vamos tirar essa dúvida. E principalmente ficar ligado que todas as notícias do nosso canal, você acionando lá, se inscrevendo no nosso canal, vai acionar aí no seu celular e você vai ver as principais notícias dos principais vestibulares do Brasil. Tudo bem? Beleza? Dando continuidade, mana, nosso primeiro ponto a observarmos aí a Guerra de Canudos, né? Ali no finalzinho do século XIX, ali principalmente às margens do rio Vaza Barris, Antônio Conselheiro, né? Ele desenvolveu um projeto ali de levar uma população que era de uma certa forma excluída pela República. Nós podemos caracterizar a Guerra de Canudos como uma guerra com característica messiânica, né? Porque ele pregava a palavra de Deus. No momento em que ele parou ali na região, às margens do rio, ele disse que finca aqui o Arraial de Canudos. E ali, de fato, se tornou algo, podemos dizer assim, uma ameaça aos coronéis daquela região. E que os coronéis, nós sabemos que na República Velha, tinham uma ligação muito forte com os presidentes daquele período, principalmente com os governadores. Tudo bem? Para o ponto de vista de acionarmos aí, a falarmos um pouco sobre a Guerra de Canudos, podemos pegar essa frase inicial aí da nossa aula: o sertão virou um mar de sangue, porque centenas de pessoas estavam naquela região, de uma certa forma, sendo organizados, né, pelo Antônio Conselheiro, e que praticavam ali o pastoreio, a agricultura, e que de uma forma ou de outra não contentou muito ali os coronéis daquela região. Para um ponto de vista político e principalmente para o ponto de vista social, um dos discursos do Antônio Conselheiro era que a sociedade ali naquele momento ela era excluída, a sociedade rural estava excluída dos pontos políticos e principalmente das questões urbanas. Tudo bem? Dando seguimento na nossa aula, para um ponto de vista, ainda dando continuidade na nossa aula de a Guerra de Canudos, temos aqui algumas observações, né? Na primeira expedição, 21 de novembro de 1896, 120 soldados, Tenente Manuel Ferreira. Na segunda expedição, 18 de janeiro de 1897, 500 soldados, Major Febrônio de Brito. E na terceira expedição, 2 de março de 1897, 1.300 soldados, comandante Moreira César. Moreira César ficou conhecido como o corta-cabeças. A ideia de cortar a cabeça do inimigo era ter aquela cabeça como um troféu e mostrar para a sociedade que ninguém mais fizesse aquilo. Tudo bem? Beleza? Nós sabemos que nessas 3 expedições
eles não conseguem de fato derrotar Canudos, né? E numa expedição vão arrasar Canudos na quarta expedição. Para o ponto de vista político, para o ponto de vista social, mulheres, idosos, crianças, adultos, muitos, centenas de pessoas mortas naquela região. Não só soldados, mas também, principalmente, as pessoas que habitavam a região de Canudos. Para o ponto de vista, mais uma vez, social e a exclusão, né? Tem alguns historiadores que trabalham sobre a Guerra de Canudos, de que ali começa um processo no Brasil de favelanização, né? Veja só, nós muitas vezes só nos referimos à questão de favelas apenas para o ponto de vista urbano, mas no Brasil começa para o ponto de vista também rural, ali na região, precisamente da Bahia, no Nordeste brasileiro. É muito importante o aluno também perceber, caracterizar, né, esse momento, como eu falei anteriormente. Uma característica da Guerra de Canudos é uma característica bem ligada à questão religiosa, né? A questão de que Antônio Conselheiro mandou construir a igreja, né? E todos os dias era ele que ministrava aquelas missas. Tudo bem? Beleza? Dando seguimento na nossa aula para mais um ponto de vista social, é muito importante também perceber que no final ali, no início do século XX, uma revolta entre os marinheiros ganhou grande representatividade, né? A revolta da Chibata. A revolta da Chibata, ela teve uma representatividade muito grande, principalmente ali no Rio de Janeiro, né? Onde os soldados, né, cobravam, né, o aumento dos soldos, que na época era o salário do soldado, e principalmente melhores condições ali de trabalho, né? Que a falta de higiene era muito presente, principalmente nas navegações brasileiras. Um explicativozinho. A revolta da Chibata denunciava rígido código de disciplina da Marinha, que punia as faltas graves com chibatadas, além da má alimentação e dos miseráveis soldos, o dinheiro que os marinheiros recebiam. Os maus tratos se somam à frequência dos castigos corporais. O trabalho é duro e excessivo. Liderança. Quem liderou essa revolta, né? João Cândido ficou conhecido como o Almirante Negro, conhecido como o Navegante Negro, o cara que foi para cima, organizou, desenvolveu um projeto e foi para cima, dizendo que ia implodir aquela região ali da Baía de Guanabara. Tudo bem? Para um ponto de vista, muitas vezes até como uma consequência social, muitos deles foram presos, né, dos marinheiros, e foram extraditados para algumas regiões do Brasil, região norte, né, principalmente para a região norte do Brasil, tá? Mas a partir daquele momento, os maus tratos e, de uma certa forma, o aumento do soldo aconteceu para os marinheiros. Tudo bem? Beleza? Dando prosseguimento na nossa aula, só para dar mais um explicativo, essa imagem do João Cândido, né, na revolta da Chibata, ele sendo o líder, né, desse movimento, ganhou grande representatividade até entre os militares, né? E a República, naquele período do início do século XX, não gostou muito desse tipo de atitude em relação aos marujos, né, da Marinha Brasileira. Tudo bem? Seguindo a nossa aula, mais um ponto principal em relação ao grito dos descontentes. Tem um grito dos descontentes agora para o ponto de vista do campesino, os campesinos, né? O campesinato brasileiro, no sul do Brasil, ganhou grande representatividade no final do século XVIII, ganhando também muita representatividade no século XIX. Nós sabemos que o sul do Brasil, a parte norte ali, né, a região do Paraná também foi palco, né, foi um cenário cafeeiro no final, na metade do século XIX, tá? E
se desenvolveu muito ali o campesinato, né? Os camponeses, principalmente no plantio, na agricultura e no desenvolvimento, principalmente da criação de animais. Tudo bem? Falando um pouco sobre mais uma revolta, né? O Grito dos Descontentes, tem a Guerra do Contestado, de 1912 a 1916, que principalmente teve proporções grandíssimas naquela região, onde a República, junto com uma multinacional, queriam construir uma linha férrea para chegar até o Rio Grande do Sul, né, fazer ali uma espécie de escoamento de produção. Só que todos os lugares que essa linha férrea passasse, eles iam, claro que, tomar as terras, né? Iam ali tomar as terras dos camponeses. E de uma certa forma, esse ponto de vista social gerou, né, esse projeto gerou uma consequência social, que foi a revolta dos camponeses, né? Tiveram alguns líderes, né, para essa revolta, dando seguimento na nossa aula em relação ao contestado. Tiveram alguns líderes, né? E aqui tem um explicativozinho sobre essa revolta. Ocorreu entre Santa Catarina e o Paraná, liderada por sertanejos pobres e religiosos, tá? Uma característica fundamental, ela é muito semelhante à característica da Guerra de Canudos em relação à questão religiosa, tá? Na questão religiosa apenas. A causa principal, disputa de terras, clima de tensão social, posse das terras por parte dos grandes fazendeiros, construção da estrada de ferro São Paulo e Rio Grande do Sul e expulsão dos sertanejos. Tiveram suas terras ali confiscadas. Maior liderança, o monge, o beato José Maria. A construção de vilas, né, na área da região do Contestado, entre Paraná e Santa Catarina. Governo de Hermes da Fonseca, na época era o presidente. Destruição e morte dos sertanejos. Final de 1916, com um acerto entre os dois estados, determinando os limites. Então, os sertanejos, logicamente, resistiram até onde puderam, mas não conseguiram resistir, de fato, às forças republicanas. Para um ponto de vista econômico, teve uma grande consequência, que foi ali o escoamento da produção daquela região sul indo para a região sudeste do Brasil. Lembrando, gente, isso é muito importante, até quando nós falamos de geografia, a maior cidade portuária do Brasil é Santos, e uma das maiores cidades portuárias do Brasil também, do mundo, é Santos, tá? E para um ponto de vista econômico, isso é fundamental, o aluno que vai fazer a prova vai nem saber disso, tudo bem? Então, esse escoamento de produção sul, ele é em direção ao sudeste para ir justamente para a região de Santos, tudo bem? Beleza? Dando seguimento na nossa aula, tendo mais uma ideia de Grito dos Descontentes, é justamente o cangaço, liderado por Lampião e Maria Bonita, né? Se desenvolveu ali na região nordeste do Brasil, migraram para vários lugares, né? Ceará, foram pela região da Bahia, andaram por várias regiões, região de Pernambuco, e a duração desse tipo de movimento foi até ali segunda metade da década de 30 do século XX, né? Abrangendo-se até ao período da Era Vargas. Uma das características principais desse tipo de movimento era o banditismo, né? Invadir as terras alheias, desenvolver saques, né? E principalmente uma cultura que se desenvolveu até para um ponto de vista social naquela região, de resistência contra o domínio dos coronéis. Só que nós sabemos que esse movimento ele foi rechaçado de forma violenta, né, por parte da República. Por quê? Justamente porque descontentava os poderes naqueles locais por onde eles passavam, tá? Dando um explicativozinho, seguindo a nossa aula sobre o cangaço, é muito importante o aluno ter essa visão, né, essa dinâmica em relação ao cangaço. O cangaço foi um fenômeno ocorrido no Nordeste brasileiro de meados do século XIX ao início do século XX,
O cangaço tem suas origens em questões sociais e fundiárias do Nordeste brasileiro, caracterizando-se por ações violentas de grupos e indivíduos isolados. Assaltavam fazendas, saqueavam coronéis, grandes fazendeiros e saqueavam comboios e armazéns. Não tinham moradia fixa, viviam perambulando pelo sertão, praticando tais crimes, fugindo e se escondendo. Então é muito importante o aluno ter essa dinâmica, né? Saber um pouco dessas questões, principalmente do banditismo no Nordeste brasileiro no período da Primeira República e até parte da Era Vargas. Só para dar um prosseguimento e fechar aqui em relação o banditismo, o cangaço, né? Todos foram mortos, né? Tiveram as suas cabeças cortadas, Lampião, Maria Bonita, né? E todos os cangaceiros para servir como troféus e que não deveria mais ninguém fazer aquilo na República Brasileira. Tudo bem? Teve um movimento também bem importante para o ponto de vista agora militar, no início da década de 20, a revolta do Forte de Copacabana de 1922, também tendo como característica o tenentismo. Principais reivindicações dos tenentes: corrupção eleitoral, mais transparência na política brasileira, porque nós sabemos que ali o poder era desenvolvido pela oligarquia e pelo café com leite. Tudo bem? E aí se desenvolveram, se fizeram parte desse movimento alguns tenentes e ameaçaram bombardear aquela região ali da região de Copacabana, que é próximo ali da região do Palácio do Catete, justamente onde ficava o presidente da República. Tudo bem? Então a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, é justamente pelos tenentes que reivindicavam, né, ali Eduardo Gomes, Siqueira Campos, né, ficaram conhecidos como os 18 do Forte. Para nós fecharmos os nossos gritos dos descontentes, temos justamente aí uma imagem sobre a revolta da vacina. Podemos destacar também por uma questão da literatura, do naturalismo, né? Tem aí a Aloysio Azevedo com sua obra O Cortiço, que principalmente destaca as questões sociais daquela região do Rio de Janeiro. Não só o Rio de Janeiro, podemos colocar ali as regiões do Sudeste brasileiro, tá? Coloquei também uma questãozinha e vamos para a questão, para nós respondermos essa questão sobre a revolta da vacina, que justamente fizeram o quê? Foram para as regiões periféricas para vacinar o povo. Vacinavam, ali teve um surto de varíola, né? E a varíola estava tendo uma epidemia muito forte. Nós sabemos também que o Brasil é pioneiro no desenvolvimento de vacinas e a população, logicamente que nós sabemos que a vacina ela é para prevenir. Quando começaram a vacinação, as pessoas já estavam num processo bem avançado da doença. Aplicava a vacina, o cara morria, a população achava que era a vacina que estava matando todo mundo. E nós sabemos que não era. Tudo bem? Coloquei uma questãozinha aqui que é justamente do Enem, apareceu no Enem uma questão, tá? Olha só, a imagem representa as manifestações nas ruas do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integravam a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela a insatisfação da população com os benefícios de sua modernização urbana autoritária. Letra B, a consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. Letra C, a garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade de expressão da população. Letra D, o planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral. Letra E, o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. E a nossa questão aí, que tem a ver com o comando, é justamente a letra
a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. Tudo bem? Tudo bem, alunos? Galera, não vamos esquecer que se inscrevem lá no nosso canal, coloquem lá seus comentários, podem fazer o compartilhamento dos nossos vídeos. Estamos lá no Everest Virtual, tá? Vamos estar colocando aqui várias novidades, não só do Enem, vários assuntos importantes de outros vestibulares. E você, que é o nosso alvo, assista os nossos vídeos, pode fazer um comentário, faz uma perguntinha lá que nós vamos tirar lá a sua dúvida, tudo bem? Um abraço do professor Leno, valeu, forte abraço.